jorrar sobre nós a tua água viva. Fecha um pouquinho os teus olhos e canta. Que nos lava por inteiro. Vamos pedir este tempo, faz em nós arder. Faz em nós arder O desejo de te pertencer. desejo de te pertencer. Neste fogo de Fogo de amor que nos dá forças para que viver. nos dá forças pra viver. Vem, recria-nos em ti. Teu poder nos faz sentir. Vem nos dar uma nova vida. Teu espírito de amor. Tudo pode fazer. Tudo pode mudar. O teu espírito de amor. Tudo realiza em nós. Escuta a nossa voz. Senhor, o teu espírito de amor. Tudo pode fazer. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. O Teu espírito de amor. O teu espírito de amor. Tudo realiza em nós. Tudo realiza em nós. Escuta a nossa voz. Escuta a nossa voz, Senhor. E nós podemos ir pedindo a esse mesmo espírito que possa ir agir no nosso coração. Então, orando no espírito baixinho e pedindo a esse mesmo espírito de Deus que possa abrir teu coração na tarde de hoje, nesse finzinho de tarde, para a nossa oração comunitária. Possa vir nos dar um coração de criança. Vamos cantar também. Vem, recria-nos em ti. Teu poder nos faz sentir. Teu poder nos faz sentir. Vem nos dar uma nova vida. Uma nova vida. Teu espírito. Teu espírito de amor. Tudo pode fazer. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. O teu espírito de amor. Teu espírito de amor. Tudo realiza em nós. Tudo realiza em nós. Escuta a nossa voz. Escuta a nossa voz. O teu espírito de amor. Tudo pode fazer. Tudo pode Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. O teu espírito. Teu espírito de amor. Tudo realiza em nós. Tudo realiza em nós. Escuta a nossa voz. Que nesse instante nós possamos também orando suavemente no Espírito e pedindo a este mesmo Espírito Santo que possa nos capacitar, que possa abrir o nosso coração. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus nesse instante. Vem Espírito de amor sobre cada um de nós, como nós cantamos. Vem Espírito de amor sobre as nossas limitações, sobre as nossas fraquezas. Vem Espírito de Deus. Vem sobre cada um de nós. Vem sobre as nossas limitações, vem sobre as nossas fraquezas. Nós pedimos agora ao Espírito de Deus, vem abrir as portas do nosso coração.
porque nós queremos ser curados, porque nós queremos um coração de criança como o coração de Jesus. Nós te pedimos, Espírito de amor, vem agir em nosso coração como tu agiste no coração de Pedro. E nós cantamos: o meu barco eu deixei na praia. O meu barco eu deixei na praia. Pescador de homens e de anjos, me chamaste, insististe em me chamar. Tão fraco, tão pequeno, eu te seguirei, mesmo sem nada pra te dar. Canta, posso ouvir tua voz me perguntando: me amas, mais que a tudo e todo. Eu bem sei que sou tão pecador. Eu sei que te neguei, mas o amor é bem maior. Canta, maior que minhas fraquezas, que minha inconstância, maior que todo medo. É por amor que eu digo sim, apacentarei os teus. Vamos cantar juntos: abra as portas do meu coração, sem medo, pois minha rocha és tu. Já não posso buscar outro mar. Só tuas palavras de vida eterna. Canta, abra as portas para o coração. Espírito Santo, sem medo, pois minha rocha és tu. Já não posso buscar outro mar. Só tuas palavras são de vida eterna. Só tuas palavras são descanso para o coração. Dessa graça, mesmo em meio às nossas limitações e fraquezas, és maior que minhas fraquezas, que minha inconstância é maior que todo medo. É por amor que eu digo sim, apacentarei os teus. Já não posso buscar outro mar. Só tuas palavras são de vida eterna. Abra as portas do meu coração, sem medo, pois minha rocha és tu. Já não posso buscar outro mar. Só tuas palavras são de vida eterna. Só tuas palavras são descanso para o coração. E pedindo a intercessão de Maria, pedindo auxílio de Nossa Senhora, nós rezamos juntos.
Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu vou apresentar aqui na minha tela, vocês vão me dizer já se vocês estão conseguindo ver. Aí vocês vão precisar me dar um ok, porque eu não consigo ver no chat, né? Vocês estão vendo a apresentação? Tá dando pra ver, Boni. Tá ótimo. Tá ótimo, né, Graça? Sim. E pra te ver também, tá as duas telas. Vocês estão conseguindo me ver também, né? Só eu que não vejo vocês. É. Pronto. Gente, hoje a gente vai dar sequência, né, aos temas do Retiro de Carnaval. Vamos continuar conversando sobre esse coração curado e com a mesma motivação que Deus deu ao Tiago na semana passada de pregar em cima dos nossos estatutos, né, percebendo o quanto o nosso carisma ele traz em si também essa experiência de cura, né? A cura a partir da nossa espiritualidade, a partir do nosso mistério cristológico, a partir também do nosso carisma. E quando eu rezava por esse momento, o que o Senhor me falava, a partir das regras, dos nossos estatutos, era pensar, né, no coração curado sendo um coração de criança. Pensando que o coração de criança é um coração que ele vem ao mundo curado. Né? É claro que a gente percebe que nos primeiros anos de vida, logo, as experiências que a gente vai tendo, né, vão fazendo com que a gente também vá adquirindo traumas, medos, né? Mas o coração de criança, vamos dizer assim, no sentido mais puro, ele é um coração curado, né? Ele vai, claro, se ferindo ao longo das experiências, dos relacionamentos, vai se ferindo a partir do contato também, e é natural, e é comum que isso aconteça. E a gente sabe que é na infância, né, um período decisivo, né, para a vida de todo mundo. Quando a gente vai vai fazer terapia, por exemplo, uma das coisas que sempre o psicólogo, o terapeuta, o psicólogo, ele resgata é a nossa infância. Porque na nossa infância existem muitas respostas, né? Muitas respostas de coisas que a gente está vivendo, de situações que a gente presencia, de traumas que a gente adquiriu. E também é na infância espiritual que a gente pode pedir um coração curado. Né? Da mesma forma que na nossa infância natural, na nossa infância, né, vamos dizer assim, do que é mais concreto, né, a gente é muito ferido, também na infância espiritual, onde a gente vai encontrar muitas curas. É onde Deus também ele vai agir de um modo muito forte. Então, as vivências boas e ruins que acontecem na nossa vida, elas ficam marcadas no nosso inconsciente e tendem a vir à tona ao longo da vida. A gente pode agora pensar em algumas situações que nós vivenciamos ao longo da infância e isso repercutiu positiva e negativamente nas nossas experiências com os outros, na maneira como a gente interage com as pessoas, né? E aí a gente faz uma distinção entre o que é emoção e o que é sentimento, né? Eu estou estudando agora, porque eu estou dando aula de projeto de vida no colégio, e existe uma parte da disciplina que fala sobre o socioemocional, né? E ela fala sobre a inteligência emocional e faz uma distinção entre o que é emoção e o que é sentimento. E, na verdade, a emoção é algo muito inconsciente. A emoção, ela vem à tona e nós não temos controle sobre ela. Claro que a gente pode transformar o que a gente está sentindo, né, tomar consciência do que a gente está sentindo e educar essas emoções, que aí é onde vem a inteligência emocional. E aí é onde a gente sai de uma emoção pura e a gente vai para o sentimento em si, que é quando eu consigo, de modo consciente, organizar o que eu estou sentindo. Né? Mas a emoção em si, o medo, a ansiedade, é algo que vem à tona e que mexe com o nosso organismo, mexe com o nosso corpo. Né? Depois eu vou colocar, vou disponibilizar no
lá no grupo da comunidade alguns links do YouTube de uma pesquisa muito legal que fala do quanto as emoções elas mexem com o nosso corpo, né? Do quanto as emoções elas produzem efeitos no nosso organismo, né? E é muito interessante a gente ter consciência disso, tá? Vou lançar aqui. Nós, quando somos crianças, né, a gente olha para as crianças e as crianças, naturalmente, elas têm uma atitude de muito abandono ao cuidado dos pais, né? A gente percebe isso. Como a gente vai estar falando hoje da infância espiritual, a infância espiritual que vai nos trazer uma chave para a cura, né? É através da infância espiritual que a gente hoje vai trabalhar a cura interior, vai trabalhar a cura, né, da nossa infância natural, das nossas emoções e sentimentos. Na verdade, é uma chave, né? A gente não vai aqui numa receita de bolo. Mas quando nós olhamos para as crianças, olha que imagem linda essa, né? Naturalmente, as crianças elas se abandonam. Eu já dei esse exemplo diversas vezes, mas quem de vocês, quando era criança, lembra de estar preocupado, por exemplo, em pagar contas? Ficou preocupado em pagar contas, ou ficou preocupado em algum lugar que estavam indo, ou ficou preocupado, por exemplo, de numa viagem com os pais você dormir, né? Assim, eu via muito quando a gente fazia, né, pequenos passeios aqui, ou pequenas viagens, que as meninas dormiam no banco de trás. Não estavam nem preocupadas se, né, o adulto é que faz isso, o adulto fica ali do lado para não deixar o outro dormir, né, fica conversando para poder ajudar, pergunta se está cansado, pergunta se quer revezar na direção. A criança não faz isso, ela simplesmente se abandona. Para passar a rua também do mesmo jeito, ela pega na mão e passa, ela não vai olhar para o lado, ela não vai dizer assim, mãe, você tem certeza, pai, você tem certeza que a gente pode passar a rua, que está seguro? Geralmente as crianças não fazem isso. E quando a gente volta para a infância espiritual, a gente também precisa ter uma atitude de profundo abandono na vontade de Deus. Profundo abandono diante daquilo que Deus ele nos permite experimentar, né? Quando nós olhamos para lá, e vai para os estatutos, né? Lá o parágrafo 10 vai dizer assim: precisamos nos abandonar nas mãos do Pai, porque somente nestas experimentaremos da infância espiritual. É somente no momento em que eu deixo que o Senhor ele seja verdadeiramente Senhor da minha vida, da minha história, conduza os meus passos, né? É igual aquela historinha, aquele sketch do Sétima Arte, do Banco das Decisões, que eu não sei se a gente, faz tempo que a gente não coloca essa, mas que você fica sentado, né? Não, Jesus, pode sentar aqui no banco, que você não quer dar o espaço para ele, né? Mas a gente só vai permitir que a cura interior aconteça quando a gente deixar também que nas permissões de Deus, né, a vontade dele aconteça, né? Em suas mãos de Pai nós somos cuidados, particularmente em nossas limitações, e conduzidos para a vivência integral do verdadeiro amor. Nós temos muitas limitações, e as nossas limitações é que nos permitem também perceber que nós somos necessitados, né? Nós temos muitas limitações. Se a gente pudesse parar aqui para poder ver cada limitação que a gente tem, né? Nós temos uma limitação auditiva, a gente pode escutar determinado, né, vamos dizer, tantos metros, a gente tem uma limitação visual, porque muitos usam óculos, né? A gente tem limitações no corpo também, temos limitações assim, genéticas, né, com predisposições, mas as limitações elas servem para fazer com que a gente possa depender cada vez mais de Deus, e que Ele seja para nós a necessidade das necessidades. Que Deus seja a necessidade das necessidades. E aí, quando a gente fala de necessidade, a gente para pensar o que é a necessidade, né? É aquilo que é o impulso mais básico do ser humano, né? Na base de uma pirâmide de necessidades está as necessidades fisiológicas. A gente tem necessidade de comer, de beber, de dormir, né? Temos as necessidades de higiene pessoal, e as necessidades elas levam a gente aos desejos. Vamos dar um exemplo: a necessidade básica de se alimentar, né? Pode gerar em mim um desejo de comer um bolo de chocolate, né? E aí esse bolo de chocolate vai me levar a uma motivação. Eu posso fazer esse bolo ou sair para comprar o bolo. Então, o limite, né, faz com que eu possa chegar a uma necessidade.
a necessidade há um desejo, o desejo é a motivação. E se Deus ele é a necessidade de todas as necessidades, né, é claro que o nosso desejo vai ser sempre, né, vai sempre motivar a gente estar do lado dele. Eu estou me fazendo entender, gente, estou correndo muito, dê um feedback para mim aí. Alguém liga o microfone, eu posso seguir adiante? Tudo bem, Boni. Pode, né? Então, nelas, né, encontramos um lugar contínuo de descanso, de proteção nas mãos do Pai e de consolo, assim como nos testemunhou o próprio Jesus. Aí a gente tem aí uma passagem bíblica que vai nos falar, né, dessa experiência de estarmos abandonados em Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Por favor. Por favor. Não, é só para dizer que parou a apresentação. Como assim? É porque a Camila apresentou a tela dela sem querer. Aí, como ela apresentou a tela, a tua fugiu. Aí, se tu Pra mim tá aparecendo. É só procurar a tela do Boni. Procura ali as opções da apresentação do Boni. Voltou. Pra mim tá aparecendo aqui. Mas tá aparecendo. Pronto, Boni. É porque deve ter fixado a tela, porque a minha tava fixada. Aí... Alguém mexeu sem querer, foi? Foi, mas foi sem querer. Boni, Voltou agora? apertar no ocultar aí, ó, pra sair essa tarja. Pode ser, né? Bota só ocultar, pronto. Pra sair de cima do slide. Valeu. Tá vendo? Ó? Olha como as limitações da gente fazem com que a gente precise do outro. Ó. Tá vendo? A Amanda sabe. Então vamos dar um exemplo claro. Ó. Isso é tão bom, gente, perceber que a gente tem limitação e que a gente precisa do outro. Porque é quando a gente percebe na espiritualidade que a gente tem limitação, que a gente percebe que nós precisamos depender de Deus. E não existe nenhuma criança que seja autossuficiente, que seja independente. Né? Então, um primeiro passo para a cura é a gente perceber que nós somos limitados, que nós temos necessidades, que Deus é a necessidade das necessidades, que Ele nos faz ter desejos e que esses desejos se transformam em motivações. Né? Olha que massa está acontecendo, né? Aqui Deus está movendo aí, espontaneamente, aí, né? Permitindo, né? Que a gente possa interagir dessa forma. Tony, tu pode só repetir esse negócio dos desejos que vira não sei o que vira devagar para eu anotar? Joia. Pronto. A importância da gente entender para a cura interior que nós somos limitados. As limitações existem para saber que nós dependemos do outro, né? Dependemos de alguém. No caso, de um modo espiritual, dependemos de Deus. Que nós temos necessidades, porque somos limitados, né? Precisamos sempre de alguma coisa, vamos dizer, aí eu dei o exemplo aqui da necessidade de se alimentar, né? Temos essa necessidade. A necessidade de alimentar faz com que eu possa ter um desejo, especificamente comer alguma coisa. E esse desejo vai me motivar a fazer alguma coisa para alcançá-lo. Né? Então, olhando para o lado espiritual, a minha limitação faz com que eu perceba que eu tenho necessidade, a minha necessidade de Deus. Essa necessidade, né, causa em mim um desejo. De um modo muito específico, eu quero ter intimidade com Ele. E esse desejo de intimidade me motiva, me leva a uma motivação. Essa motivação é que vai fazer com que eu caminhe na minha espiritualidade. Essa motivação é que vai fazer com que eu dê passos. A maneira como eu vou dar passos, né, é o que é mais concreto. Ficou claro? Ficou, obrigado. Show. Massa. Então vamos continuar. As crianças naturalmente olham para cima, né? É claro que existem crianças, a Belinha está aqui do lado, está aqui na frente, e na hora que eu falei isso, ela olhou assim para cima. Porque as crianças, elas sempre percebem que os adultos são maiores, né? E esse olhar para cima faz lembrar, né? Quando São Paulo ele vai dizer lá na Carta aos Colossenses, capítulo 3, buscai as coisas do alto, né? E a gente, essa necessidade, essa limitação de altura que a criança tem, né? Que faz com que ela tenha a necessidade de sempre olhar para o alto, né? Isso faz também com que a gente pense quais são,
né, as nossas metas, já que São Paulo ele vai falar sobre isso, e pensar de que maneiras a gente precisa estar sempre olhando para o alto. Eu sei que essa Covid, que esse isolamento, que isso que está mexendo tanto com a gente, está mexendo tanto com o nosso coração. Existem tantas pessoas que estão com crise de ansiedade, pessoas que estão depressivas, que ao invés de olharem para o alto, estão olhando para baixo, né? Esse olhar cabisbaixo, né? Literalmente, assim, de perder de vista a esperança, de perder de vista, né, o projeto de Deus, de muitas vezes não contar com a graça, não contar com um milagre, não contar com a experiência, com a intervenção de Deus, né? A gente fica olhando apenas para baixo. Santa Teresinha, quando ela ia falar, que até tornou-se uma música, né? Que ela fala da águia, né? Passarinho, que ela diz que ela é um passarinho. Passarinho é o que eu sou nas mãos do meu Senhor. Quando ela vai falar do pecado, ela diz que o passarinho é chamado a sempre estar voando, mas que acontece uma vez ou outra que o passarinho desça, vá para o chão e se interta lá com as minhocas, né? E fique lá, vamos dizer assim, intertido com o chão. E aí, quando ele percebe isso, que a vida dele não é para a terra, é para o ar, né? É para o alto, ele precisa enxugar, bater as asas e voltar a voo, né? Também na nossa experiência de cura interior, nós precisamos, como crianças, sempre olhar para o alto, sempre esperar de Deus. É claro que a gente não despreza aqui aquilo que Deus capacitou no homem, né, nas ciências humanas, né, na psicologia, nas técnicas que nos ajudam aí a vencer a ansiedade, há uma medicação que a gente possa tomar, né? Mas sempre está voltando o nosso olhar para o alto, né? Não perder de vista essa esperança. Quando nós tivemos a Covid, a gente era muito tentado a olhar sempre para baixo, né? Porque não passavam os sintomas, foram 15, 20 dias muito difíceis, e quando a gente pensava que estava melhorando, aí ela pá, né? Voltava um pouco, e nós éramos muito tentados a olhar para baixo. Com o coração de criança, a gente precisava voltar a olhar para o alto e dizer: Senhor, eu sou limitado, eu tenho necessidades, eu preciso que o Senhor venha, né, com o teu coração de pai, que o Senhor venha com as tuas mãos de pai, que o Senhor venha me consolar, me proteger, que o Senhor venha me renovar a esperança, e eu preciso ter a certeza de que eu não estou sozinho nesse momento, né, ter a certeza de que eu estou sendo a cada instante sendo cuidado no teu silêncio, né? Não é fácil, mas a graça de Deus ela nos permite essa experiência. E aí, o convite para o coração de criança, né, como nos nossos estatutos no parágrafo 40, vai dizer a necessidade que nós temos de acolher os desafios da vida com o coração de criança. O Tiago deu um exemplo na semana passada muito legal de um filme italiano, né, A Vida é Bela, que no fascismo, né, muitos italianos foram levados para um campo de concentração, né, como no nazismo, né, nazifascismo. E aí, lembram desse exemplo que o Tiago deu? E aí ele falava de um pai, né, que para diminuir no filho os traumas de infância, para que ele não pudesse ver aquela realidade nua e crua de sofrimento, trouxe para o filho aquela experiência como se fosse um jogo, né? Em que em momentos ele precisava se esconder, em outros ele precisava silenciar, em outros ele precisava, né, obedecer o que estava sendo dito ali nas filas, nos espaços, né? E aí aquela criança, ela vai ter, ela no final, né, do filme, ela traz em outra perspectiva do que era um campo de concentração. No final até, ela faz um passeio num tanque de guerra, né, no caso junto com os aliados, né, que haviam conseguido dominar a Itália,
E a experiência que aquela criança teve no filme aconteceu porque ela tinha um pai que estava sempre orientando ele, sempre orientando a olhar para cima, para as coisas do alto, e não ficar ali naquela situação de morte, de dor, né? E pegando esse exemplo, a necessidade que nós temos de acolher os desafios da vida com um coração de criança, não é mascarar a situação, maquiar a situação, mas é de perceber que a cada instante eu tenho um pai que está ali do meu lado, eu tenho um Deus que está ali comigo, né, que muitas vezes se manifesta através do cuidado dos irmãos, que muitas vezes se manifesta com, né, uma palavra amiga que eu recebo, uma ligação, né, a providência, né, de um modo muito concreto que está acontecendo. Então, acolher os desafios da vida com o coração de criança é não perder também a esperança, a confiança em Deus. E aí os estatutos da gente falam assim: desejamos acolher o projeto de Deus com o coração de criança e assim vivenciar a ação do amor do Pai. Queremos enxergar a simplicidade com que Ele nos atrai para si e compreender o seu projeto de amor. Acolhendo os desafios da vida com o coração de criança, poderemos nos aconchegar à justa medida do amor, enxergar a simplicidade com que o Pai nos atrai para si e contribuir para a transformação de tantos corações que experimentam de uma falsa orfandade e de uma ilusória solidão. Eu queria pegar 2 pontos aqui nesse trecho. O primeiro, uma palavra que se repetiu, que é a simplicidade. Tentar olhar as coisas com simplicidade. Impressionante como a gente poderia até escrever um livro, né? Todos nós aqui, a arte de complicar as coisas simples. Como a gente complica as coisas? Como a gente tem esse poder de muitas vezes tornar algo mais grave, né? Às vezes você está vendo uma mensagem que alguém colocou para você no WhatsApp, que você não vê entonação de voz, a mensagem é escrita, e a gente às vezes fica caraminholando a coisa, fica complicando a coisa, né? Às vezes até o jeito de falar com o outro, num processo de reconciliação, o quanto a gente dificulta, torna complexo, enquanto a gente poderia simplificar como a criança, né? A criança tem esse poder de simplificar as coisas. E aí, quando nós temos essa confiança em Deus, também a gente tem essa graça. Eu vivi uma experiência, eu considero como uma graça de Deus mesmo, né? Nos dias da Covid, todos os dias em que eu me deitava para dormir, começava a bater uma ansiedade de que eu poderia ficar com falta de ar à noite, né? E aí, às vezes, eu queria testar o meu fôlego, ver como é que estava, né? O medo de ficar sufocando à noite, né? E aí, na hora, Deus me dava, assim, um entendimento. Você não conseguiu dormir ontem? Pois, com a mesma graça que você conseguiu dormir ontem, você vai conseguir dormir hoje. Eu dizia isso para mim. E na hora que eu dizia isso, eu dormia. Era uma graça, porque eu podia complicar, ficar, né? Meu Deus, e se acontecer? Meu Deus, e se isso? E na hora eu me abandonava, né? E isso não é uma coisa minha. Não é uma característica minha. Geralmente eu complico um pouco. Mas eu digo para vocês que foi uma graça, porque em alguns momentos assim, foi mais difícil para a Thaís, até emocionalmente, e na hora, assim, Deus me dava a graça de simplificar a coisa. Não, vai passar. Não vai acontecer isso. Não, Deus está aqui. Não. Né? Então, essa graça de simplificar, a gente precisa pedir a Deus. Né? A mesma graça que eu dormi ontem, eu vou fazer hoje também. E dormia. E deu certo. Né? Outra coisa que esse texto vai dizer para a gente, né, é a questão da falsa orfandade. Corações que experimentam de uma falsa orfandade, né? O mundo se considera órfão nesse tempo de pandemia, principalmente, como se Deus não fosse pai, né? É como se Deus estivesse castigando a humanidade pelo que está acontecendo, né? Quando a gente tem um coração de criança e procura olhar para a nossa vida, para as nossas dores, né? Com esse coração de criança, a gente percebe que nós não estamos órfãos. A minha mãe, esses dias, ligando para mim, ela às vezes quer chorar, né, porque ela disse assim: meu filho, minha saudade é tão grande de abraçar você, né? Você não sabe o que eu estou sentindo, porque a Mariana e a Isabela estão aí do seu lado. E é duro ouvir isso, né? Porque eu sou pai, eu sei, eu sinto muita saudade, muita falta de estar abraçando meus pais. Aí na hora, né, assim,
Deus dá uma graça e fala assim, mãe, mas podia ser pior, a gente podia nem estar se falando, a gente podia nem fazer uma chamada de vídeo, né? Um de nós podia nem mais existir, olha como Deus é bom. E aí, gente, nessa experiência do coração de criança, entra para nós a via privilegiada da gratidão, né? Que a gente vai desenvolver em outro encontro, mas já antecipando, porque uma coisa puxa a outra, é necessário que a gente procure sempre encontrar motivos para agradecer. Quando o nosso coração ele é agradecido, ele recebe o impulso também, né? Agradecer pelo dia de hoje, agradecer porque a gente tem o que comer, agradecer porque a gente tem, né, tá tendo como se manter neste tempo, né? Agradecer porque a gente tá conseguindo passar pelos desafios, né? Agradecer pela família que a gente tem, em tudo agradecer, né? Essa necessidade de agradecer também faz com que saia um pouco dessas nuvens lá, elas consigam se abrir, a gente consiga ver Deus lá. Santa Teresinha também dizia, né, que mesmo que a gente não consiga ver o sol num dia nublado, né, o sol está lá, né? O sol do amor ainda está lá. Então, por mais que esteja nublado para a gente nesse tempo, a gente precisa fazer essa experiência. Nem me interromper, tá, pessoal? Crianças, naturalmente, são dependentes, a gente já falou disso, né? Então, eu já vou trazer aqui os nossos estatutos, o parágrafo 42. Alguém podia fazer essa leitura do parágrafo 42, só para a gente interagir um pouquinho mais? Abrir o microfone e ler? Eu vou ler, Boni. Obrigado. Reconhecemos que a marca da criança é a simplicidade. Esta não teoriza a misericórdia de Deus. Espontaneamente a vive. Não percamos à vista disso a simplicidade. Esta virtude nos faz conhecer em profundidade o amor e nos permite enxergar o incomum do cotidiano da vida. Deus esconde suas graças extraordinárias nas situações ordinárias da vida e derrama o sobrenatural em nossas experiências naturais. Pretendemos viver a boa nova de Jesus com simplicidade de coração, para assim desejar não ter nada e possuir tudo, esvaziar-se para que o Senhor nos preencha, bastar-se com o essencial, experimentando da gratuidade do amor. Obrigado, Nath. Olha como é rico a gente parar para pensar nesse coração de criança e num processo de cura interior a partir das coisas ordinárias da vida, né? Quando a gente fala ordinária, né, não é naquele sentido lá do compadre Washington, não. Ordinário, né? Não é isso, não. Né? Naquilo que é da ordem do dia a dia, né, do cotidiano. A gente conseguir enxergar o extraordinário. A criança, ela tem, e a gente já falou sobre isso, essa dimensão do assombro, né? De sentir, não é do assombro de ficar com medo das coisas, não. Mas é do assombro de, por exemplo, hoje a Thaís, ela fez um brownie, né? Aqui em casa, que eu não posso comer, porque eu fiz um propósito para não comer chocolate durante um ano. E aí, quando ela trouxe para a Belinha ver o brownie que ela tinha feito, a Belinha fez aquele assombro. Mãe, ficou lindo, ficou ótimo, quero comer agora. Quis comer logo o quê? Tá rindo aqui pertinho. Essa dimensão do assombro, de você se alegrar com as pequenas coisas, né? Aí a gente volta para a gratidão. Porque essa marca da gratidão, ela acaba nos curando também, né? Porque quando a gente vai sentindo que na nossa vida a gente tem tantas coisas a agradecer, de que nós somos tão felizes, né? E a gente vai também se reconciliando com a nossa história, sabe? Aquele peso da criança sofrida, da criança que em algum momento ou foi rejeitada, ou se sentiu rejeitada, ou trouxe um trauma, ela vai se reconciliar com isso, mas sua vida hoje, né? Olha onde você chegou, olha o que é que Deus te fez hoje. Perceba que a tua história de vida, ela foi importante para que você chegasse aqui. Às vezes eu me pego pensando, né, o que eu mudaria na minha infância se eu tivesse condição de voltar no tempo, né? Mas foi exatamente as minhas limitações, fraquezas, traumas, as coisas que eu passei na minha infância que fizeram com que eu me aproximasse de Deus, né?
Foi exatamente as situações de limite que eu vivenciei que fizeram com que hoje eu pudesse sentir esse desejo e essa motivação de estar com Ele. Perceber que Ele é a necessidade de todas as minhas necessidades, né? Então, dessa forma, a gente também vai se reconciliando com o nosso passado. Aí eu fico pensando, talvez se minha vida tivesse sido diferente, como eu gostaria, talvez eu não me aproximasse de Deus. Talvez eu me achasse muito autossuficiente. Talvez eu achasse que eu não precisasse de nada, né? Como se tantas pessoas que se sentem assim, né? E aí não é um sentido de autonomia, mas é de autossuficiência, né? E não procuram a Deus. Então, voltar para a gratidão, né? Na simplicidade, e ter esse coração de criança, de conseguir enxergar o sobrenatural no natural, o extraordinário no ordinário da vida, né? Algo que a gente precisa exercitar. E isso também vai curando o nosso coração. A gente lembra da obra do Exupéry, do Pequeno Príncipe, que quando ele encontra o piloto no deserto, ele queria que o piloto fizesse para ele um carneiro que pudesse proteger a flor que ele tinha no B612, no asteroide B612, o Pequeno Príncipe. E aí o piloto vai fazer vários e ele vai botar defeito em todos. Esse aqui está doente, esse aqui está velho demais, esse aqui não sei o quê, isso aqui é outra coisa. E aí estava cansado de fazer, o piloto fez o quê? Uma caixa com 3 furinhos. E nessa hora, o Pequeno Príncipe vai dizer assim, perfeito, era o que eu queria, né? Porque o coração de criança faz com que a gente olhe para além, que a gente exercite esse olhar para além daquilo que a gente, né, que todo mundo consegue ver. Por isso que também as brincadeiras de criança, né? A criança ela consegue fazer de coisas que ela está inventando, de brinquedos que ela inventa, ela consegue fazer algo muito maior. E resgatar esse coração de criança para conseguir ver além, conseguir ver o que está por trás daquilo ali também, é uma forma da gente ir se reconciliando com Deus e consigo, né? Tá claro, pessoal? Eu posso seguir? Alguém quer interromper? Boni, eu queria só dar um exemplo de algo que eu ouvi essa semana. Eu vi uma palestra que a palestrante estava dizendo que a criança, para a gente observar a diferença de uma criança no parque e de um adulto no parque, né? A criança está ali, chuta areia, brinca no parquinho, senta na grama, se suja, corre, brinca, numa liberdade, assim, de experimentar aquele momento, né? De fazer experiência com as coisas que do momento, ali, de qualquer momento que está acontecendo, né? E o adulto não, o adulto, ele se poda muito pelo medo da crítica, né? Pelo medo do outro ver as limitações que ele tem. Então, assim, a gente fica com medo, sei lá, da opinião do outro, é melhor eu ir pedalar no parque, porque pedalar é fitness, do que eu brincar de corda, porque eu tô com vontade de brincar de corda. Então, e assim, as pessoas vão criticar, né? Por isso. E as pessoas vão criticar. A gente, acho que uma das coisas que a gente perdeu muito desse sentimento do coração de criança é de experimentar as coisas, né? E aí eu trazer isso para a minha oração no sentido de experimentar Deus, né? De dizer assim, Senhor, eu não quero ir fazer minha oração mais porque eu tenho um exercício de gratidão a cumprir, né? Naquela sensação de que, não, eu bati meu ponto na minha oração e eu tenho que fazer minha oração naquele horário, eu não posso fazer em outro, porque se eu não fizer naquele horário, e de experimentar a palavra, experimentar aqueles, sei lá, 5, meia hora, 2 horas, né? E isso fez uma diferença tão grande na minha oração, sabe, essa semana, que teve outro significado, outro sabor, né? E aí, assim, desse experimentar Deus, de a gente ter esse desejo de experimentar Deus, como uma criança ter o desejo de experimentar o seu pai e a sua mãe, aquele convívio, né? Sem o medo da crítica, assim, de ser criticado por Deus, de estar sendo
observado por aquele que tudo vê, que tudo, né, de transformar esse nosso olhar também para esse nosso momento com Deus, né, de experimentar Deus. Apesar das nossas limitações, né, a criança ela é o ser mais limitado que possa existir, porque não sabe de nada só, né, como acho que é o Padre Fábio que diz que criança não sabe de nada, coitada, tá aí só apanhando, penando para aprender e ela não tem medo de chegar perto do pai, não tem medo de experimentar do pai, da presença do pai, do convívio, né? E até assim, das críticas, do aprendizado, da exaltação do pai, né, da correção. É isso. E você está trazendo um dado muito importante, Amanda, para o processo de cura interior, que é a liberdade. Porque o que os traumas nos causam, na verdade, né, a gente sabe que eles nos aprisionam. A falta de perdão, por exemplo, nos aprisiona, né? E as crianças, o coração de criança é um coração livre, ele é muito espontâneo, né? Chega a não ter nem filtro, né? É claro que a gente, para uma boa convivência relacional, a gente precisa de filtro, porque você não vai dizer como as crianças, com a mesma espontaneidade, você não vai dizer o que vem na telha, né? Você não vai fazer isso. Mas de ser livre, né, na maneira de interagir com as coisas e com as pessoas, né, sem estar preocupado com o que isso vai gerar de crítica, de olhar, de reprovação, porque a criança ela não tem isso, né? Então essa liberdade interior, né, é algo muito importante que a gente aprende com as crianças, com o coração de criança. Quando nós nos colocamos como criança diante de Deus, nós também podemos ser livres interiormente. Nós não estamos aprisionados à falta de perdão, ao rancor, às experiências traumáticas que a gente teve. É claro que tudo isso é um processo, não é da noite para o dia, né? Primeiro a gente se reconhece limitado, percebe que nós temos necessidades e de que Deus é a necessidade das nossas necessidades. E essas necessidades elas levam a gente a ter desejos e esse desejo nos leva a ter motivação, né? E a motivação é que nos impulsiona, que fazem com que a gente possa dar passos concretos, né? E isso é muito importante, a liberdade interior. E aí a gente viu aqui, pretendemos viver a boa nova de Jesus com simplicidade de coração, para assim desejar não ter nada e possuir tudo. Que a gente já vê também até o conselho evangélico da pobreza espiritual, né? Da gente não ficar preocupado em reter coisas para si, não ter nada e ao mesmo tempo possuir o tudo, que é Deus, né? Aí tem aquela música do Shalom que a gente gosta muito, né? Que é um poema de São João da Cruz. O céu é meu, a terra é minha, são meus os anjos e os santos, e o próprio Deus é meu. Quem está cantando isso é uma alma que não tem nada e possui tudo, possui o tudo. Por isso que ele pode dizer que todas as coisas da criação são dele, né? Porque ele tem o tudo que é Deus. E ele não tem como aquele que retém para si. Ele tem Deus como tudo, como aquele que sabe, né, que aquela relação de amor, né, faz com que ele se sinta seguro e ele, né, perceba que ele tem aquele amor, ele possui aquele amor de Deus, né? Esvaziar-se para que o Senhor nos preencha. Esse esvaziamento também, né, dos nossos conceitos. Lá no projeto de vida tem um tópico que fala sobre o que eles chamam de modelos mentais. E os modelos mentais são, vamos dizer, modelos que a gente traz, vamos dizer assim, que a gente construiu, que muitas vezes trazem crenças limitantes para a gente. A gente pode não dar passos concretos na vida, porque aquele modelo mental, né, pode causar em mim uma autossabotagem. Vou dar um exemplo, né? Digamos que você passou a vida inteira escutando do seu pai e da sua mãe que você é burro, que você não aprende, que você não sabe nada, que você, né, não tem capacidade. Naquele modelo mental, você tem uma crença limitante. Qual é essa crença? De que você é burro, de que você não consegue, de que você não tem capacidade, né? E essa crença faz com que você se auto-sabote. A autossabotagem, sempre que você, digamos, surgiu um concurso para você fazer, um vestibular,
surgiu uma bolsa de pesquisa, surgiu, sei lá, alguma coisa, um emprego que vai exigir de ti também uma prova, né? Por esse modelo mental que você tem, dessa crença limitante que você é burro, você se sabota. Não vou fazer porque eu não consigo. Não vou fazer porque não dá para mim. E aí, quando nós temos um coração de criança, a gente vai aprendendo também a se esvaziar, né? Vai se esvaziar dos nossos conceitos. É Deus que pode tudo, né? Deus que não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus, Ele me dá, por meio da graça, do seu amor, do seu Espírito, Ele me dá a capacidade de ir além, de fazer, né, coisas que humanamente eu não conseguia até então. Né? Então, o esvaziar-se é muito importante. Bastar-se com o essencial. Né? Como a gente fica entulhando coisa no coração da gente, e isso vai causando um abismo mais profundo, um buraco, né? Porque o infinito do nosso coração se preenche com o infinito do amor de Deus, e às vezes a gente acaba colocando tanta coisa, tanto entulho lá dentro, né? Que só serve para obstruir a passagem, né? E aí a gente não consegue experimentar da gratuidade desse amor. Vou passar adiante. Crianças naturalmente têm um coração puro, né? E aí, gente, a pureza do coração das crianças é algo que também para o processo de cura a gente precisa, né, deixar que aquela água turva se decante, né, que a gente possa tentar olhar para o lado bom das coisas, tentar olhar para aquilo sem maldade, sem segundas intenções, sem achar que o outro vai estar sempre se aproximando de mim porque quer alguma coisa, sem achar que as pessoas elas vão estar sempre ao meu lado porque elas querem conseguir alguma coisa de mim, né? Porque talvez em experiências que eu tive na minha infância, na minha adolescência, né, me fizeram criar esse modelo mental, já que a gente está falando dessa linguagem, né? Então, as crianças, naturalmente, elas têm um coração puro, e essa pureza, né, também nos permite a cura, né? Às vezes nós somos tão desconfiados no nosso relacionamento com os outros, a gente sempre entra, né, com o pé atrás, né, nas amizades. Por que essa pessoa está se aproximando de mim? Vá olhar na sua história de vida que talvez exista alguma coisa a ser curada, né, porque você não trouxe aí um olhar puro para a intenção daquela pessoa. Ah, mas se ela me decepcionar, se ela decepcionar você, né, vai ser uma experiência que você vai... Né, que isso vai te ajudar de alguma forma depois. Mas a gente já entrar dessa forma no relacionamento com os outros é muito complicado, né? E aí os nossos estatutos, né, eles vão nos falar desse coração de criança, dessa pureza que traz também virtudes essenciais para o nosso caminho de santidade. Né? Uma outra pessoa podia fazer a leitura desse parágrafo, por favor? Alguém pode abrir o microfone? Eu leio. Obrigado. Agora parece que foi minha fala. Pronto. Virtudes essenciais para o caminho da santidade. Com o coração de criança, tomamos posse de virtudes essenciais para o caminho da santidade. O próprio Jesus nos assegura que o seu reino pertence aos que se assemelham às crianças. Deste itinerário de fé, a alegria, a gratidão, a empatia, a misericórdia, o cuidado, a doação, a simplicidade e o abandono devem ser por nós trilhados, de modo extraordinário, partindo do ordinário da vida. Obrigado, então. Então a gente percebe aqui, nós percebemos aqui no parágrafo 41, essa necessidade que a gente tem de abraçar as coisas da vida, nesse itinerário de fé, como está sendo colocado aí, sempre com alegria. A gente, assim, quando eu falo alegria, não quer dizer que em todos os lugares que a gente está indo, a gente vai estar contando piada, vai estar rindo à toa, porque às vezes até incomoda, né? Às vezes a pessoa é tão extravagante no jeito de manifestar, às vezes uma situação séria, né? Sei lá, um ambiente de trabalho, e aí a pessoa não consegue interagir com seriedade naquele momento. Não é esse tipo de alegria que a gente está falando, né? Ou, sei lá, você fazer piada
qualquer momento. Isso não é necessariamente, né, para ser um comediante, né? Mas a alegria de você ter sempre no coração a experiência, Alguém quer falar? Não sei. Alguém abriu o microfone aí sem querer ou quer falar? Não sei. Ter sempre a experiência de ver o lado bom das coisas. Tem um desenho animado que aqui algumas pessoas que são mais, né, mais assim para minha idade, né, ou mais velhos vão lembrar de uma hienazinha, acho que era na Corrida Maluca, não sei. A hienazinha só dizia assim, a hiena, né, ela fica rindo de tudo, né? O barulho dela é como uma risada, né? Mas aí a gente pensa que a hiena, né, tá rindo direto. Mas no desenho animado, a hiena, que era para ser alegre, ela se lamentava de tudo. Ó vida, ó céus. Não sei se vocês vão lembrar, e alguns vão lembrar desse desenho animado, né? E essa hiena, gente, muitas vezes são coisas que a gente reproduz, a maneira como a gente olha a vida, sempre um lado negativo, sempre uma coisa ruim, a gente sempre trazendo experiências ruins que a gente teve, ou de pessoas que a gente conhece, né? E parece que nada vai dar certo, e parece que nada vai ser bom, e parece que a gente nunca vai conseguir tirar algo positivo das coisas, né? No que a gente está vivenciando hoje com essa pandemia, eu sei que está muito difícil. Ontem mesmo eu assisti no jornal, eu me emocionei com algumas coisas que eu vi, né, assim, de relatos de pessoas que, por conta desse sistema de saúde público, que não, né, pessoas que perderam a família porque não conseguiram chegar, não conseguiram leito, não conseguiram, em alguns estados aí, né, e eu me emocionei ontem, né, e rezei ao mesmo tempo, né, mas eu não posso olhar para a situação de hoje, de dor, de sofrimento, né, com tantos casos de morte, apenas vendo o lado negativo das coisas, né? O que Deus está querendo dizer para a gente também nesse tempo? O Papa Francisco, ele escreveu, na verdade não foi nem ele que escreveu, né? Ele escreveu 8 homilias, e essas homilias foram compiladas num livro chamado A Vida Após a Pandemia. Eu acho que eu até postei esse livro, o PDF, no grupo da gente, algum tempo atrás. Eu posso até postar novamente. E o Papa Francisco, ele vai estar sempre olhando, tentando olhar o que de bom o ser humano pode aprender e pode fazer, né, no exercício de solidariedade, né, de perceber o fim da indiferença, do egoísmo, né, e se preparar para uma vida após essa pandemia. Então a importância da alegria, a importância da gratidão que a gente já falou, da empatia. Eu gosto muito da definição que a Tice dá para a empatia, se ela tiver como abrir o microfone e dizer para a gente o que ela, né, aprendeu o que é empatia. Tice, você pode dizer para a gente aí? Oi. Porque assim, muitas vezes a gente pensa que a empatia é a questão de se colocar no lugar do outro, né? E na verdade não é. A empatia é a gente ajudar o outro, né? Sentir, realmente a gente sente, assim como o outro tivesse o sofrimento, a dor que o outro está sentindo, mas a gente dá condições ao outro de conseguir, né, sair desse sofrimento, né? Não é que a gente se coloque no lugar, né? Porque assim, a gente tem que ver a questão da compaixão. E a compaixão não é você se colocar e nem você ter pena do outro, né? E está muito ligada com a questão da empatia. Então, a empatia é você conseguir ajudar o outro, né? Não se colocar no lugar dele. Mais ou menos isso assim, acho que deu para entender. Eu vi, assim, porque a gente pensa que empatia é você ser cordial com o outro, educado, né? Digamos assim. E solícito. Só que esse se colocar no lugar do outro, ele às vezes não é como é que eu posso dizer? Eu olhei aqui para a janelinha da Renata subindo e me desconcentrei. Mas é assim, não é fazer pelo outro que você gostaria que o outro fizesse por você, mas é fazer o que o outro precisa ser feito, né?
Você ser empático com um morador de rua não é você fazer por ele o que você gostaria que fizessem por mim se eu estivesse no lugar dele. Não é, mas é o que ele precisa. O que ele precisa? Ele precisa de uma moeda, ele precisa de um remédio, ele precisa de um abraço, ele precisa do quê, né? O que o outro precisa, né, naquele momento? Porque não tem como você se colocar no lugar do outro. O seu lugar é o seu lugar, o lugar do outro é o do outro, né? Cada qual com o seu destino, com as suas vidas, com os seus problemas. Eu tenho um problema também, todo mundo tem problema. Mas, assim, quando eu quero ser empático com o outro, eu tenho que ajudar o outro naquilo que ele precisa, que é necessário para ele, né? Porque quando se a gente parar para pensar... Alguém está falando? Não. Porque quando a gente parar para pensar também, a gente nunca consegue se colocar no lugar do outro de verdade, porque o outro tem uma história de vida, o outro tem, né, uma identidade que é diferente da sua. Ele pode até estar na mesma situação que você, mas a maneira como ele vai ver é diferente da sua, né? Ele está em um espaço e você no outro. Então, aquilo que a gente diz, né, que parece um chavão, mas né, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, por mais que duas pessoas estejam passando pela mesma coisa, o que vai ser produzido no coração de cada um é diferente, porque cada um tem uma história de vida diferente, né? E a empatia é você muito mais do que se colocar no lugar do outro, que a gente não vai poder fazer isso, né? É de fato perceber o que o outro precisa, né? Essa compaixão é tomar sobre si a paixão do outro, né? Não é alguém que está doente, você não vai ficar doente junto com ela, mas a empatia é de você abraçar aquela causa, você está junto ali para a necessidade da outra pessoa. E num processo de cura isso é muito importante também. Às vezes nós, por não termos empatia, às vezes nós até... faltou a palavra aqui, mas é assim, é como se eu não conseguisse valorizar a dor, não é valorizar a palavra também, vou tentar ser mais expressivo. A gente às vezes minimiza... Ser sensível, né, não? Ser sensível à dor do outro. O que eu estava querendo dizer assim, que às vezes a gente minimiza o problema do outro, porque assim, isso é nada, porque digamos, alguém está sofrendo por alguma coisa que para você pode ser uma coisa boba, digamos, né? Mas para o outro não é, porque ele tem uma outra história de vida, né? Às vezes você pode julgar ou dizer assim, fulaninho está se vitimando demais por uma bobagem dessa, tem problemas maiores, mas ninguém sabe na história de vida daquela pessoa por que isso para ela é tão duro, por que isso para ela é tão forte, né? Uma pessoa que já passou fome, se um dia ela fica desempregada, né, para ela o sofrimento de estar desempregado vai ser muito maior, e a maneira como ele vai responder, né, porque vai voltar à tona o trauma de que ele já passou fome e pode passar novamente, que é diferente de alguém que teve tudo e um dia ficou desempregado e falou assim, não, mas vai dar certo. Aí você vê lá o desespero do outro, que é isso, eu estou na mesma situação que tu, vamos junto aqui, vai dar certo. A gente não pode minimizar a dor do outro, né? Olhar dessa forma, porque cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa tem o seu jeito de responder ao mundo, às coisas, né? Só um comentário. Assim, é exatamente isso que nos forma, né? Essas experiências que a gente tem, né? Como você falou anteriormente, em relação às crianças, né, são essas experiências que nos formam para o futuro, né, que formam a nossa personalidade, que formam o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, né. Então, assim, é importante, por exemplo, é importante que a criança caia quando ela é pequena, é importante porque ela vai aprender a levantar, né. A criança que não cai, a mãe que muito cuida para que a criança não se machuque, não caia, ela não vai ter como se defender, né, de outras coisas. Então, todas essas situações que a gente passa, elas nos formam para o futuro. Tanto elas podem nos formar para o bem, como elas podem nos formar para o mal, né? E a gente tem que ver também o contexto em que aquela pessoa vive. Por exemplo, a pessoa, um marginal, né? Viveu dentro de uma comunidade
né? Vamos dizer, a comunidade, só viu marginalidade, né? Pode ser diferente? Pode, né? Mas ela está dentro do meio em que vai formar uma personalidade tendenciosa à marginalidade, né? Vamos dizer assim. Então, as nossas experiências, elas são muito importantes para o nosso futuro, para a nossa formação, e a gente tem que saber tirar proveito delas, né? De cada uma daquelas que a gente passa. Uma senhora que é amiga da gente, que ela é do Shalom, ela sempre falava para mim assim, Tiziana, você nunca pergunte o porquê das coisas, você pergunte o para quê, né? Porque o para quê é que vai lhe ajudar a tirar a sua percepção daquela situação. Né? É o que vai dar significado, né? É o que vai dar sentido para a gente, né? E aí esse resgate da nossa história de vida, né? O do para quê, o que traz sentido para as nossas experiências, é o que também vai fazendo a gente ter um processo de cura. O processo de cura vai acontecendo na medida em que a gente adulto, que consegue racionalizar as coisas, consegue ter acesso à criança que está dentro de nós e que chora e que sofre, e a gente vai conseguir explicar para ela, né, o porquê das coisas. Né? Bom, porque eu realmente tinha caído aqui, mas você estava falando, né? Na pós que eu faço de cuidados paliativos, a gente estava tendo uma aula sobre alguma dessas coisas. E uma das coisas que o psicólogo que estava dando a aula colocava era a importância da validação dos sentimentos e das emoções. Eu acho que a palavra talvez mais próxima de empatia seja essa, né? Quando eu falo que eu preciso... Como que eu vou ser empático com alguém? Eu preciso validar o sentimento e o sofrimento do outro. No momento que eu volto no meu passado, numa situação difícil, uma situação, algo que eu preciso trabalhar, na verdade eu tenho que validar aquele sofrimento, aquele sentimento. Se for um sentimento de alegria, pois que ele seja validado. E se for um sentimento de sofrimento, ele também precisa ser validado. Não é simplesmente chegar, passou, viu? Ou então, olha, vai passar. Seu gatinho morreu, vai vir outro, a gente vai ali validar a dor do outro, o sofrimento do outro naquele momento e se colocar junto, né? Assim, ser companheiro para. Massa, Cris. E é importante essa coisa da validação, porque você também vai dar importância para o que o outro está passando. Você vai dar importância, você vai se voltar para aquela dor, né? E aquela pessoa vai se sentir acolhida. E no processo de cura, né, a necessidade da gente se sentir acolhido pelo outro, né, olha, o que eu estava passando parecia assim uma bobagem para o outro, né, para aquela pessoa não me sentir acolhido, não me sentir validado, não sentir como se aquele meu sentimento fosse importante, né? Santo Inácio de Loyola, quando ele vai falar da vida espiritual, ele fala para a gente dos sentimentos de consolação e desolação. E quando a gente estuda os exercícios espirituais de Santo Inácio, uma das coisas que os padres eles dizem é assim: quando você sentir um sentimento de desolação, uma lembrança do passado, uma coisa que veio na sua oração, acolha, não deixe passar, não despreze. Né? Então, de repente, você está rezando e veio à tona que o Espírito permitiu que viesse uma lembrança dolorosa, né? E você não pode desprezar aquilo, reze com ela, né? Assim, se você está rezando um texto bíblico e você não conseguiu sair de um parágrafo, talvez é porque o Espírito Santo, né, deseja que você se debruce ali para saborear, né, que é uma expressão muito inaciana, saborear aquele parágrafo, né, aquele versículo, e você faz a experiência. Assim também com as emoções, assim também com as lembranças. Quando elas chegam a nós, a gente não pode desprezar. A gente só tem que tomar cuidado para não supervalorizar, que é diferente. Né? Eu ia até dizer isso, assim, nesse processo de cura, o que acontece muito com a gente é a gente validar os nossos sentimentos também, porque às vezes a gente, por exemplo, confunde os sentimentos que a gente tem. Por exemplo, eu posso pensar que eu tenho, sei lá, inveja de alguém, quando na verdade eu estou guardando uma raiva, né? Ou então, sei lá,
magoado, né? Tá um rancor, né? Às vezes eu tô triste com alguém, quando na verdade eu tô com raiva daquela pessoa. Eu tô falando no sentido da raiva porque a raiva é um sentimento que a gente não quer validar dentro da gente, né? É um dos mais difíceis de validar. Então, assim, às vezes a gente se engana muito nesse sentido porque a gente não valida. A gente não valida o sentimento do outro porque muitas vezes a gente não valida o nosso próprio sentimento, né? A gente não dá nome aos sentimentos, né? Eu tenho estudado muito sobre educação infantil, né? Porque eu tenho uma criança para dar conta da vida. E, assim, uma das coisas que falam muito é que as crianças, elas não sabem o que elas estão sentindo, né? Então, a gente precisa dar nome para o sentimento da criança. E aí, uma psicopedagoga que eu sigo muito, ela diz assim, mas como é que você vai dar nome ao sentimento da sua criança se você não sabe o sentimento? Se você não entrou em contato com aquele sentimento, né? Como é que você vai diferenciar para a sua criança que ela está com raiva se você não valida, não sabe diferenciar quando você está com raiva, ou quando você está triste, ou quando você está magoado, né? Ou quando você está, sei lá, chateado porque, sei lá, o Ceará perdeu. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Mas, assim, de validar também os nossos sentimentos, porque se a gente não validar aquilo que a gente sente, se a gente minimizar, né, os nossos próprios sentimentos, dizer, não, isso é besteira, eu cuido depois, né, a gente também não vai conseguir validar o outro, porque sempre parte muito de uma experiência nossa com Deus primeiro, né, de autopercepção para poder a gente perceber o outro também. Isso é tão forte, Amanda, que isso que você está colocando de você dar nome, quando você olha lá no livro do Gênesis, né, assim, o homem deu nome a todas as coisas. E todas as coisas que ele deu nome, Deus permitiu que ele fosse senhor delas. Senhor com S minúsculo. Mas assim, quando a gente dá nome para as coisas, né, de fato é quando a gente se apropria. Né? E é claro que assim, quando a gente consegue dar nome para os nossos sentimentos, quando a gente consegue saber o que eles são, é quando a gente consegue se apropriar e o que a gente pode fazer com eles. Né? Porque um processo de cura não acontece quando, ao invés de saber de fato, dar nome às coisas, eu quero só fugir delas. Eu não quero admitir que eu tenho inveja, que eu tenho ciúmes, eu não quero admitir que eu sou limitado, não quero admitir que eu tenho necessidades, né? Então, a importância de você dar nome às coisas, né? Alguém quer falar aí? Não dar nome também, as coisas tendem a ficar no nosso inconsciente. E aí, o que está no nosso inconsciente, a gente só reage, né? A gente não age racionalmente. Então, a gente tem que trazer tudo para a consciência, o máximo de consciência que a gente conseguir ter das coisas, dos sentimentos, das emoções, dos traumas, das limitações que a gente tem, para poder a gente conseguir lidar. Porque se tiver lá no inconsciente guardado, né, se eu ficar sempre jogando para debaixo do tapete, eu não tenho controle sobre aquilo, né? Deus não controla, porque Ele trabalha na nossa consciência, né? E assim, no processo de cura, é isso que Deus ele deseja que a gente faça, que a gente tome sobre si a criança que tem dentro de nós, que chora porque ela não sabe explicar coisas que aconteceram com ela, e nós adultos que racionalizamos, fazemos esse papel. Um processo de cura interior é também você dar nome às coisas, é você tentar explicar o porquê aconteceram, e você se reconciliar. Por exemplo, né? Uma coisa que aconteceu comigo, eu sou filho do meio, né? E filho do meio geralmente é meio traumatizado. Eu já cheguei até a dizer na minha casa, quando eu era criança, que eu era adotado, né? Que eu queria conhecer meus pais verdadeiros, porque a minha mãe só dava importância para o irmão mais velho e o meu pai para o mais novo. E aí a minha mãe, uma vez com raiva dessa conversa, disse assim: meu filho, eu não tenho nem condição de criar o meu, eu vou criar dos outros. Deixa de ser besta, você é meu filho, não sei o quê. Mas eu guardava esse trauma de infância, e um dia, fazendo uma oração de cura, eu via na minha oração Jesus me dando a mão, na idade que eu tinha, de adulto, me dando a mão de criança, e nos aproximando, e fazendo com que eu, adulto, pudesse dizer para a criança,
né, que na verdade os meus pais não me excluíram, não me amavam menos, mas que era preciso que eu entendesse que meu irmão mais velho ia passar por tudo primeiro, por isso ele precisava de mais atenção, e que meu irmão mais novo era mais limitado e mais dependente e precisava de mais atenção. E isso foi tão importante para mim, isso foi um processo de cura, até na maneira como eu vi o amor que os meus pais tinham por mim, né? E isso fez também com que eu pudesse, com essas experiências de me sentir, vamos dizer assim, rejeitado, que eu pudesse também colher frutos, porque eu fui mais autônomo, não mais autossuficiente, mas mais autônomo, primeiro, de fazer as coisas, de muitas vezes não esperar, né, de me antecipar em muita coisa. Então também ver os frutos que vêm a partir disso tudo, né? E aí, gente, concluindo, né, eu não sei se mais alguém gostaria de falar, né, se quiser o microfone dá para a gente só fazer uma oraçãozinha rápida também, parar para pensar, né, isso aqui é só uma chave, é só uma abertura, na verdade, para a gente pensar nesse coração de criança, nesse coração curado, né, é a gente ter contato com as nossas experiências de infância, mas não um contato com alguém que brinca com fogo. Tomar cuidado com isso aí, né? Então eu vou lá mexer no meu passado, vamos dizer assim, tentar aqui parar um dia para poder pensar nas minhas dores. Aí vai ser só um dia de sofrência, né? Pode botar aí uma música, isso daí não vai te ajudar, né? Mas é de você sempre estar acompanhado, né, de Deus, para que Ele possa conduzir esse momento com você. Pegar na sua mão, pegar na mão da criança que está em você, né? E dentro de você existe uma criança ferida, e caminhar junto, né? E esse processo de cura também, ele vai te tomar de assalto. Em que sentido? Porque algumas coisas você vai responder, né? No dia a dia, na tua experiência, e só quando isso acontecer que você vai entender, poxa, tem alguma coisa lá atrás que eu preciso validar, que eu preciso dar nome, que eu preciso me reconciliar, que eu preciso racionalizar, voltar lá, que eu preciso ter um olhar de mais simplicidade, né? Que eu preciso parar para entender no que está acontecendo, e que eu preciso também, né? Vou parar aqui a apresentação, tá? Pronto. Que eu preciso também, vamos dizer assim, entregar, colocar nas mãos de Deus. Então que nesse instante a gente possa também, assim como Deus colocou no coração da Tice, que a gente possa nesse instante, e também agradecendo ao Senhor pela vida dos nossos pais, se o seu pai ou a sua mãe já estão na presença de Deus, agradeça nesse instante por tudo que Ele representou e construiu na tua história. Se o seu pai, a sua mãe estão com você, que você possa nesse instante também fazer essa experiência de gratidão, de perdão também. Senhor, vamos nesse instante nos colocando na tua presença, tu que és o nosso Pai. Nós também queremos nos reconciliar na nossa história com os nossos pais. Que seja um momento também de gratidão, trazendo esse legado, trazendo todo o esforço, a educação, a história de vida dos nossos pais. Nós queremos aqui, Jesus, apresentar a Ti o nosso coração e pedir também seja um coração livre de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento, muito mais um coração agradecido, Senhor. Agradecido. E o meu coração também de que, trazendo esse coração de criança, tem as pessoas aqui que têm irmãos, possam também agradecer a Deus pela família, pelos irmãos que você tem. Seja muito mais um sentimento de gratidão hoje expressado, rezado, que propriamente vinha à tona algum ressentimento.
a gente possa validar agora tudo que eles representam para nós. Sinto no coração que Deus, ele nessa noite, ele nos toma pelas mãos. Eu sinto assim como se nós estivéssemos pelo perdão, pela gratidão, nascendo de novo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos tomar pela mão. Muito obrigado, Senhor Deus, por fazer essa cura em nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós e protegei-nos por mais este dia. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso tudo, ponde em nós vossas mãos, Pai. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, muito obrigado. Não sei se alguém queria rapidamente falar, né? Mas queria agradecer a todos que contribuíram, participaram, falaram, leram, né? E quem estava aí junto também. Como é bom a gente se encontrar, né? Mata um pouquinho a saudade, né? Estou muito feliz desse encontro nosso aqui, né? Quero agradecer o momento. O Lenice, né? Que está aí, né? Deixa eu ver aqui. O Lenice Virgínio, Tatiana Abreu, que bom. Fico feliz por vocês estarem aqui com a gente, tá? Pessoal, obrigado mesmo, né, pela presença de cada um aqui, tá? E aí a gente vai concluindo o nosso encontro, graças a Deus. Os vídeos pra gente dar um print aqui na tela, Moni, da reunião. Como é? Abrir os vídeos pra gente dar o print na tela. Vão aparecer todo mundo. Aparecer. Ó, legal, massa. Vamos aqui todo mundo, tá aqui a Lu, lá pertinho. Acordou, peraí. Todo mundo junto. Como é que ela fica? Não vai aparecer, não. Tu dá o print aí? Dou. Sou lembrado. Põe todo mundo aí os vídeos. Cadê a Regina? Fiquem bonitos. Ei, cadê o meu Paulo e Thiago que sumiram só? Vai. Vem, Mariana, pra cá. Olha o Pedrão. Olha o Pedrão. Aí, deixa eu ver. Acho que ele não vai faltar, não. Olha ali o Miguel. Cadê o Matheus? Vem, Matheus. Olha o Matheus.